Oi, Joyce. Olá, Alan. Tudo bem? Eu estou aqui com vocês. Aqui, é a palestra inicial aqui da nossa Expo Franchising da ABF 2021, no nosso palco Figital. Figital, como você sabe, é o híbrido, a mistura perfeita do físico com o digital. Nova maneira de fazer negócio, nova maneira de conceber negócio que já nasce híbrido desde o início da formatação inicial. Então, nesse mundo virtual, eu tive o prazer de estar há pouco tempo com a nossa querida Joyce. Ela é uma especialista em comunicação. Ela, na Powerzia, né, Joyce, que nós fizemos um evento, já foi muito legal. Ela me treinou, ela é uma especialista nesse tipo de treinamento digital. Não sei se eu estou indo bem, Joyce. Está indo ótimo. Eu estou sempre vendo isso, né? Tem um olho no peixe, outro no gato. Estou ouvindo o conteúdo e estou pensando, será que ele está falando bem? Será que ele está sendo claro? Que ele está explicando bem o que aconteceu? Sim, está. Bom, a minha teacher aqui disse que eu estou, então estou indo bem. Vamos lá. Então, é uma pessoa interessantíssima, porque, como você sabe, nesse ambiente, nesse novo ecossistema que é extremamente híbrido, não é só a pessoa física, mas é também a imagem da pessoa. Então, a Joyce tem muito a contribuir com esse nosso conteúdo, onde grandes especialistas, um em cada área, nós estaremos entrevistando aqui, e nós teremos vários clientes nossos de formatação de redes, e as redes todas de franquias têm que ficar de olho nisso, porque a parte de treinamento, a parte de apresentação ao público, não só comercial, mas a apresentação interna, tem muita relevância esse tipo de comunicação. Eu começaria então com a nossa querida Joyce perguntando a ela o que é a essência, qual é o fundamento da comunicação nessa era onde nem sempre nós estamos aqui frente a frente. Vale acrescentar que é a primeira vez que eu estou presencial aqui, soquinho, presencial, concreto. Então, fala com a gente um pouco sobre isso. Cara. Muito obrigada, Alan. Muito obrigada aqui pelo convite e por essa oportunidade de conversar com você agora presencialmente. Como ele falou, esse é o nosso primeiro encontro presencial, mas a gente fez um super evento juntos, criamos um evento juntos a partir de poesias que o Alan escreve, que eu fui convidada a falar as poesias. Mas foi muito mais do que só falar, foi pensar, conceber. Essa parte da poesia você pode, nesse ambiente tão intenso e concreto de business aqui, a gente vai falar. Mas sabe que eu acho super importante falar da poesia aqui nesse ambiente aqui concreto, business, porque qual é o papel, né, da poesia na comunicação? A verdade é que quando a gente gosta das palavras, a gente fala melhor. Eu acho que a gente precisa ter e desenvolver essa sensibilidade de ler mais, de escutar mais, de entender como é que a gente constrói bem uma história. Porque eu acho que o ponto de partida, Alan, de um bom treinamento de comunicação é a gente pensar que história eu quero contar. Qual é a história que eu estou contando em qualquer setor que eu trabalhe, em qualquer indústria, vendendo qualquer produto, que história eu estou contando? Que história é essa? Isso, às vezes, eu sinto, pela minha experiência, que não é muito claro. Existe uma fragmentação das especialidades dentro daquele universo, daquela indústria, e muitas vezes um funcionário, um líder, um representante daquele setor pode ter dificuldade de entender bem e contar bem essa história. Então, a minha formação, como você sabe, é no teatro, e o teatro é isso, né? É contar bem uma história. Então, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer e se responder é: que história é essa que eu estou contando? O que está fundamentando essa minha venda, esse meu produto? Ele nasceu hoje? Ele nasceu há 100 anos atrás? Qual é o histórico dessa história, né? E aí eu começo a criar uma coisa que, para quem me ouve, é super importante,
que é relevância, né? Precisa ser relevante para quem me ouve, não só para mim, que estou lá envolvida 24 horas naquele assunto, mas eu preciso transformar isso que é importante para mim em ser importante para o outro. Isso depende muito da maneira como eu conto, da maneira como eu construo, da maneira como eu falo. Então, a essência, me parece que é você dominar esse processo, você conhecer, você ter conteúdo para dizer o que você tem que dizer. Não adianta, a gente não está aqui falando sobre falar bonito e não falar nada. É preciso falar e dizer, né? Aquela velha... Falou e disse. Essa gíria nossa, da nossa época. Não sei se hoje ainda, mas que deveria estar colando, deveria. Mas é uma ótima gíria, né? Falou e disse. Porque tem que falar e dizer coisas, assim. Eu diria o seguinte, tudo isso começa então com essa pergunta, com essa resposta, e já vou dizer logo de cara o seguinte: dá trabalho estruturar, dá trabalho limpar os excessos. A poesia tem muito isso, né? Ela é concisa, ela não tem excesso. E a boa comunicação também, sobretudo nos tempos de hoje, nos tempos digitais, onde o tempo que a gente tem destinado a ouvir algo é muito menor. Então, a gente não consegue, primeiro pelo acúmulo e pela diversidade de oportunidades que a gente tem de ouvir e ler conteúdos, é enorme, exponencial, e também porque a gente precisa ser mais direto, a gente precisa ser mais conciso, a gente precisa entregar logo algo que seja importante para aquele que está nos ouvindo e que está nos lendo eventualmente, ou está nos vendo. Exato. E essa capacidade da síntese, essa capacidade de tirar os excessos, é tudo no digital. Porque nós estamos num mundo tão imenso de informações, tão perdido de informações, que saber chegar na relevância, a relevância que é isso que você citou aqui, saber chegar no ponto e dar o recado rápido, focado, é tudo nesse tipo de comunicação. Na comunicação comercial, eu chego a dizer que a gente não percebe, mas o marketing, os famosos 4 P's, né, tem um quinto que é poesia, que é essa concisão, esse uau final que a poesia dá. Que te captura, né? Porque eu acho que todos nós, de alguma forma, a gente quer ser capturado, mas está difícil, porque... A gente quer ser cativado. Cativado. É exatamente a mesma palavra, cativar, tornar preso, tornar único. Como é que você captura? Que outra palavra muito usada nela, que é engajar, né? Engajar com a audiência, fazer ela prestar atenção naquilo que você quer dizer. Então, essa arte, eu diria que é uma arte mesmo, ela se desenvolve. Eu ouço muito na minha prática de professora que sou, mas... Peraí que cai meu óculos. Mas o fulano é um vendedor nato. Fulano já sabe fazer isso. Esse aqui não sabe. Deixa ele lá nos fundos, porque ele não sabe receber o cliente. Eu tenho para mim, Alain, que sim, se desenvolve a arte de falar melhor, a arte de envolver sua audiência, a arte de contar bem uma história. Isso é venda? Isso é venda? Isso é venda, né? Mas é uma venda consultiva, é uma venda inteligente, é uma venda agradável. É uma venda que cativa, que captura. Né? Você não faz nada sem, de alguma forma, vender algo a alguém. Claro. Quando a venda é honesta, quando ela é real, quando no final ela é concisa e bate num ponto, você cativa, captura, fideliza a clientela. Total, porque você fica ligado naquela pessoa que fez isso com você. Eu me lembro uma vez... Eu sou carioca e fui morar em São Paulo, e aí eu fui para uma parte de hotel, cheguei lá, não sabia nem onde eu estava. E aí o porteiro me disse assim, vai lá comer ali, tem um restaurante bom, pode ir. E eu fui assim meio medrosa, cheguei lá, o garçom, ele não só me atendeu bem, mas ele me escutou
e ele me disse do cardápio inteiro o que ele achava que eu ia gostar. Ele foi extremamente específico e pessoal comigo. Ele podia ter só me entregue o cardápio. Não, mas ele disse, olha, de tudo isso aqui, eu acho que a senhora devia provar esse prato. Eu quero contratar esse cara, cadê ele? Claro! E sabe o que aconteceu? Eu morei 2 anos e meio ao lado desse restaurante e eu só queria ser servida pelo Henrique. Eu chegava lá e tinha uma história que era um rodízio, assim, esse lugar que eu gostava de sentar, não ficava sempre o Henrique ali, porque eles faziam um rodízio. E aí eu perguntava, quando eu chegava, aonde está o Henrique? E eu ia para o lugar onde ele estava servindo. Convidado. E me diz uma coisa, Joyce, o que você tem a falar, né, com relação a essa nova postura? Está falando, você é uma pessoa que vem de teatro, né? Onde, bem ou mal, você tem o físico. Claro. O cara está lá, de alguma forma está lá. Gente, você nem sente a temperatura da plateia, sabe o efeito que você causou. E quando tem o digital. Estou falando numa ilha aqui, digital. Esse é um Figtalk show. Então, eu queria entender como é que você traduz essa experiência humana, direta, como é que ela continua sendo humana e direta, tendo passado pelo filtro aí da nossa câmera. É um super desafio, eu considero um super desafio. Como você disse, eu nasci no teatro, então eu sempre precisei muito dessa troca ao vivo, dessa temperatura, desse olhar, desse sentir. Mesmo quando a gente faz uma peça realista, que a gente fala que existe uma quarta parede, a quarta parede significa que você não se relaciona diretamente com a plateia. Você está aqui encenando como se eles não estivessem ali, mas eles estão. E você sente a respiração da sua plateia. Mesmo assim, né, foi um grande desafio esses últimos 2 anos, acho que para mim e para muitos de nós. E o que eu tenho aprendido, Alain, é que a gente precisa compreender o timing do digital. O digital não só exige de nós um tempo mais curto, essa concisão que nós estávamos falando, como ele também exige um timing de esperar por esta reação, que mesmo sem você acompanhar, ela vai acontecer. Interessante. Nós estamos aqui, né, no epicentro de negócios, estamos na feira de franchise. Esse é o nosso espaço das formatações que são híbridas de físico ou digital. Quando você vê cada uma dessas barraquinhas, aquele mar de gente, cada um deles oferecendo de alguma forma uma troca, oferecendo de alguma forma algo, né? Comunicando de alguma forma. Essa comunicação para a venda, essa comunicação que tem um aspecto forte, visual, aqui na feira que o senhor vem, tá vendo tá vendo a quitanda lá de cada um, né? Tem um aspecto, a logo, a cor, o estilo, o design em geral. Mas aí quando a pessoa vai e te aborda, como é que a pessoa consegue sair daquela coisa que é um cenário para puxar você para alguma coisa que é biorífica, pessoal? O que você tem a dizer para a gente em termos de business, em termos de... Onde é que você consegue meter esse quinto P, né, do marketing, que é palavra, né, P, que é poesia, né? Perfeito. Isso é super importante, né? Eu falo como cliente, inclusive, né? O que me captura? Eu diria o seguinte: fujam do script robótico. Fujam daquilo que está escrito, que é para você dizer. É claro que aquilo é importante ser estudado, ser compreendido profundamente. O script tem uma história, porque ele foi escrito por alguém que conhece, né, o propósito da empresa. Mas aquilo é só um script.
aquilo precisa ganhar vida, aquilo precisa ganhar alma, aquilo precisa ganhar verdade. Se eu apenas leio o que está escrito e repito aquilo de uma forma mecânica, eu não conquisto ninguém. Pode ser a coisa mais linda que esteja escrito ali. Eu não dou vida para aquilo, eu não dou verdade para aquilo. Então, compreenda o que você tem que dizer. E trabalhe. Então eu vou te fazer um desafio aqui ao vivo. Nós estamos falando de venda, nós estamos falando de business, nós estamos falando de postura. Eu gostaria que você olhasse para a câmera e vendesse o seu produto. Vou tentar. Não consegui deixar nós com vergonha, não. Vermelho. Não. O problema, nós estamos aqui para isso. Então, isso é uma feira de negócio. Joyce, qual é a oferta? Qual o propósito que se dá ao mundo? O que se quer vender? Como é que alguém que está aqui do outro lado, pensando, puxa, eu tenho que dar um treinamento para o meu pessoal, ou caramba, eu tenho que vender melhor, eu tenho que chegar num contato mais humano, mais direto, ou através do digital, ou através do concreto mesmo, do presencial. O que é que você tem a acrescentar? Que tipo de serviço você vende? E já que se concorda que venda está na base de muita coisa da nossa espécie, claro. Por favor, a câmera é sua, venda aí. Muito bom, muito bom. Então, eu ia... E já começou mais ou menos. Peraí, que eu estou nos bastidores, ainda não comecei, não, calma. Bom. Mas eu vou explicar. Porque existe um antes. Eu defendo muito nos meus treinamentos uma preparação. Né? Claro que o improviso existe, mas quanto mais bem preparado você estiver, melhor você vai improvisar. Estou de prova essa nossa inter-relação que nós fizemos no Midrash com as poesias, com o nosso querido Rabino Milton Bonner, né? que nos convidou. Né? Então, eu tive a ocasião de ver essa preparação, a seriedade com que a Joyce leva o seu negócio, como é que ela realmente procura estruturar perfeitamente para dar lugar a um improviso em cima de uma estruturação. É isso, Alain, obrigada, ele acabou de vender o que eu faço. Então, é isso. A gente precisa... Venda ele! Mas eu defendo a preparação. Então, eu estou aqui me preparando, me deem um segundo para eu poder olhar para a câmera aí valendo e fazer isso que o Alain me pediu. Então, eu preciso entrar um pouco lá dentro de mim, respirar, pensar que essa minha fala ela tem uma verdade, ela tem um ritmo, ela tem uma sensibilidade também. E aqui, como eu tenho que falar com a câmera e não com alguém físico, eu vou imaginar o meu interlocutor. Eu vou imaginar a minha audiência. Quem é a minha audiência, Alain, aqui? É o mundo do franchising. São essas pessoas que estão aqui na feira, conversando, procurando se desenvolver, procurando treinamentos, procurando negócios. Então, eu preciso primeiro imaginar vocês de carne e osso e pensar e falar com vocês. E aí, agora que eu estou vendo vocês e tentando me conectar com essa realidade, eu preciso dizer o seguinte: a Joyce Mesquier trabalha há 20 anos para o mundo corporativo, para o mundo dos negócios. A minha formação é no teatro e eu trago para esse universo um pouco diferente do meu, aquilo que eu aprendi, porque eu tenho convicção de que todas as pessoas podem e devem desenvolver as suas habilidades de comunicação, que isso é super valioso e que isso depende de uma estruturação básica, que é, primeiro, conhecer a sua audiência, para descobrir que linguagem você tem que falar com ela. Em segundo lugar, você tem que saber o que você vai dizer e aí estudar o script, entender qual é o sentido disso que eu vim falar. No meu caso, o meu treinamento é questionar as pessoas sobre o seu conteúdo. Normalmente, todas as pessoas que eu trabalho, elas já têm um background, elas já têm uma experiência enorme profissional e elas têm muito a dizer, mas elas nunca pararam para pensar e refletir nesse como. Como é que eu vou
como eu quero dizer, como eu quero me relacionar com as minhas equipes, como eu quero me relacionar com meus pares, como eu quero contar para o mundo isso que eu faço. Então a gente tem que criar um roteiro e a gente tem que pensar nas etapas desse roteiro, como eu vou começar, como eu vou desenvolver, que exemplos eu vou dar. Eu já dei um exemplo hoje, né, do restaurante, porque sabe por quê? Porque a gente tem que colecionar exemplos, porque a gente tem que colecionar histórias significativas para que a gente possa fazer as associações e aí começar a ganhar essa humanidade que você perguntou. A gente precisa desenvolver, colecionar e entender o espaço que a gente ocupa também, tanto físico, quanto digital, quanto subjetivo também. Quem sou eu aqui nessa feira? Quem sou eu numa reunião? Como é que eu posso ser oportuna dentro de um ambiente que mais outras pessoas também estão falando? A gente pode desenvolver e deve desenvolver no treinamento a nossa capacidade de escuta, de como é que eu estou escutando o que o outro está trazendo e como é que eu estou me relacionando com isso. Então, existe um espaço do antes, que é a preparação, existe a estruturação do roteiro, existe a minha preparação física, vamos dizer assim, porque eu preciso ouvir e preciso articular bem as minhas palavras, respeitando a minha singularidade, respeitando as minhas origens, o meu sotaque, a minha formação. Nosso Brasil é imenso, as formações são diversas e a gente não deve restringir a boa comunicação a um determinado tipo de formação. Não, porque isso pode acontecer de diversas maneiras. Os mais jovens têm uma forma de falar, os mais velhos outra, os que têm uma formação acadêmica robusta outra, os que são mais práticos outra, e todas essas pessoas podem falar bem. Defendo muito isso, para a gente também não cair numa idealização, né, de que o certo é isso, o errado é aquilo. Vai numa feira ver como é que faz bem um feirante vendendo lá os produtos dele. Muito bem. Eu estou de prova, já que você coleciona casas, você pode me colecionar aí. Eu sei que você pode me colocar. Eu dou o exemplo do Alan, já dou o exemplo do Alan. Pode colecionar, eu me senti muito bem treinado, muito bem preparado para um evento que diferente para mim, porque é um negócio de poesias, né? Claro, no teu dia a dia. Não tenho tanta essa prática, não tenho nenhuma, né? Mas, enfim, como vocês gostaram, e foi legal, né? As pessoas tiveram um feedback legal disso. Para mim foi muito interessante. Eu curti muito esse lado humano, esse lado profundo que você dá ao treinamento que eu recebi. Eu gostei muito. Então eu queria também te dar, por outro lado, um outro treinamento aqui, já que você me teve essa gentileza de me aprofundar, deixa eu te superficializar. Cadê o raio? Eu tenho que fazer o quê para te contratar? Dá um e-mail, dá uma coisa, desculpe seu objetivo. Porque ela me tornou mais profunda e eu estou tentando tornar ela mais rasa. Né? Então vamos lá. Mais prático, como é que eu faço prático. Fala aí, você está falando com 3.000 redes. Muita coisa. Você está falando com muita gente. Daí, como é que eu contrato? Como é que eu consigo acessar o teu serviço? Eu tenho, da forma mais simples do mundo, eu posso dar meu telefone? Pode fazer o que você quiser, aqui é território livre. DDD 21 99733 4388 é o meu telefone, é o meu WhatsApp. Não. Repete. 21 99733 4388. Estou precisando beber uma água. Estou dando treinamento para a Joyce, ela ser mais contundente com essa toca físico e digital aqui com vocês. E eu também quero dizer uma coisa. Todo mundo fala, né? E às vezes a gente talvez negligencie um pouco a importância de um treinamento em comunicação, porque todo mundo fala. Eu acho que a gente tem que buscar uma excelência e a gente precisa entender que olhar para isso, né? O Alan está brincando aqui da profundidade, mas realmente requer uma certa profundidade, porque tem a ver com quem fala. Então, é um mergulho? Eu preciso ter um certo grau de
abertura, né, para entender como é que eu estou falando e por que eu estou falando daquela maneira, e aí eu consigo transformar e mudar certos aspectos que não funcionam muito bem. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa pouco objetiva, se eu tenho dificuldade, se eu para dar uma informação, eu fujo da concisão e falo muitas coisas, eu tenho que entender também por que isso está acontecendo. Às vezes acontece isso, Alan, porque a pessoa se sente insegura se ela foi clara o suficiente. Então ela vai abrindo, explicando. Então assim, o processo de aperfeiçoamento da comunicação, ele é um processo de autoconhecimento, o que é muito interessante porque é para a vida. Aí eu escuto assim, pô, sabe que a minha mulher agora está me entendendo melhor? Claro, né? Ele não está só desenvolvendo aquele aspecto no trabalho, ele está falando melhor, ele está sendo mais claro naquilo que ele quer transmitir, naquilo que ele está sentindo, naquilo que ele está pensando. Então, é um uso que, na verdade, é para nós como profissionais, mas também é para nós como seres humanos em qualquer situação que a gente precise usar a nossa comunicação. Então, pensem nisso, liguem para mim, ou também... Agora eu fui mais contundente. E também, enfim, encontrem espaço na agenda de vocês para investir nesse tipo de trabalho. Eu quero acrescentar o seguinte, que existem tipos de concisão, né? Então, a concisão, a síntese, que é uma coisa que falta, né? A gente tem análise, tem abundância de dados, tem informação que ninguém consegue lidar com isso tudo. Eu quero também dizer que o tipo de síntese faz uma grande diferença. Volto a esse ponto, porque nosso primeiro negócio foi de poesia. A síntese poética é diferente da síntese do Google. Você pede uma coisa para o Google e ele vai, conforme a tua, ele acha, você dá uma palavra, ele acha aquilo que tem mais a ver com você, é um algoritmo incrível, que vasculha naquele manancial imenso, inesgotável, que dá para dar aquilo que você é um buscador, né? Esse é o tipo de síntese. Mas a síntese poética, ela entra e depois explode na tua cabeça. É a síntese do slogan, é a síntese, né? Você consegue dizer pouca coisa, dizer muita coisa em poucas palavras. Uhum. É esse tipo de síntese. Então, quando a gente chama aqui, sei lá, nós somos o Figitalk Show, né? Talk show, digital, a gente rapidamente meio que entendi com um mínimo de letras, com um mínimo de palavras. E aí é que talvez falte, eu acho que a densidade, a profundidade que você traz, pela cultura que você tem, pela experiência que você tem, ela tem que ser agregada a essa parte do marketing aparente, descompromissado, frio. Então, eu acho que nisso você pode ajudar esses empresários bastante a conseguir falar, continuar com poucas palavras, mas poucas palavras que no fundo vem por trás aquilo tudo que está por trás. Palavras fractais, né? Palavras que você toca, ela abre. Ela abre e tem sentido. E tem sentido, né? Eu me lembro muito... Tenho muitos clientes da área de tecnologia e eu me lembro de um consultor explicando lá atrás, sei lá, 15 anos atrás ou mais, que quando a gente começava a digitar no buscador, como Google, né, a meia palavra ele já entendia semanticamente o que você queria dizer, tinha um mundo por trás daquilo funcionar, mas a gente só via a parte, né? E é isso também a comunicação. Tem um mundo atrás. Tem um mundo. Que seja um mundo teu, pessoal. A tua história, que seja a tua história. Né? Que seja algo que você tem acesso, mas não precisa entregar tudo para o outro. Você entrega o que é relevante para o outro, o que faz sentido para o outro e o que faz sentido para o teu negócio. Então, é uma escolha. A gente tem que saber escolher.
essa parte dá trabalho, não vamos mentir, né? A gente tem que quebrar um pouco a cabeça, mas na hora que sai, é leve, é agradável, é gostoso, é cativante, sabe, é descompromissado, entre aspas, é deixando espaço para o outro escolher se ele quer ou não entrar na nossa, né? Não é impositivo, é gentil, enfim, então é isso, eu acho que E é verdadeiro. E é verdadeiro. Quer dizer, esse marketing é um marketing ideal, da verdade. É como o Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor. Bom, o vendedor, a rigor, também é um fingidor. Ele finge tão completamente, né? Chega a se sentir fingir que é bom aquilo que é bom. Quer dizer, então, que legal você conseguir dar o lado bom daquilo que você quer vender, não somente o lado mal, mas botar em evidência aquilo que é a excelência, aquilo que é a novidade, aquilo que consegue te dar um uau, uma coisa fantástica. Claro, e aí, acho que já para terminar, não sei, acho que a gente já está terminando, poder dizer que esse uau e esse lado, e falar do bom que é o bom, como você disse, né, tem sempre uma carga de responsabilidade, né, Alan? Porque a comunicação, ela também tem esse aspecto, né? Ela tem uma carga de responsabilidade. O que você fala vai tocar o outro, vai... Cada vez mais, né? Cada vez mais, porque a sua fala é amplificada. Claro. Aquilo vai ficar registrado para sempre. Nós estamos dizendo aqui, talvez nossos bisnetos estejam ouvindo e olha só o que o vovô falou, olha isso. A responsabilidade é alavancada por tudo isso. Essa verdade, se em algum momento você desviou da verdade para executar uma venda ruim, porque tem a venda ruim, né? Claro. A venda de qualidade, a venda que é uma antivenda a médio prazo, a longo prazo. Mas se você desviou para isso, vai estar para sempre, né? Carimbado em você. Então esse é um aspecto que eu acho que a gente precisa refletir também, que é a responsabilidade, a perenidade, como aquilo é multiplicado hoje em dia nas redes, né? As tuas escolhas serem conscientes e não impulsivas, porque também o movimento do digital leva a uma certa impulsividade. Então a gente poder entender que é preciso ter um filtro, né? Hoje se usa muito essa palavra de curadoria. É preciso fazer uma curadoria, sim, do conteúdo, porque senão você cai nesse lugar, talvez, irresponsável, vazio, falso, sem verdade, né? Então, não é falar por falar, isso não é a boa comunicação. Realmente não é. Realmente, a gente tem que ultrapassar esses estereótipos, vamos dizer assim, né, para encontrar, voltando para o início, conteúdo, relevância, importância, posicionamento, né? E eu noto o seguinte, as pessoas, e aí o que eu acho que o meu trabalho, voltando para a venda aqui que o Alan me pediu, que o meu trabalho tem a contribuir. As marcas, elas existem por aquilo que elas oferecem, mas pelas pessoas que vendem as marcas. Elas não são desconectadas, separadas das pessoas que vendem as marcas, né, Alan? Acho que as pessoas são o veículo que faz a marca existir. Sem dúvida nenhuma. E agora é também interessante entender a marca como viva. Ela também, seu conjunto. Você pensa numa marca, você está pensando numa personalidade, numa presença em algum ponto do teu cérebro. E a construção dessa pessoa que é a marca é o branding, como é que a gente constrói. E as marcas, assim como as pessoas, tem um processo educativo, tem um processo mudam, de desenvolvimento, né? Evoluem. De evolução, né? E as marcas se expressam sim através de pessoas, assim como as pessoas se expressam através de marcas. Exatamente, isso. Então essa inter-relação que é rica, que é densa, e isso é a essência do branding, da construção de marcas. Né? E aí que eu acho que dentro desse branding existe a comunicação interpessoal, existe aquilo que você escuta de quem ali assina e garante aquela marca,
né, de quem entende o que está vendendo, de quem se responsabiliza pela entrega verdadeira, né, que inclusive que continua no pós-venda. Quer dizer, tudo bem, vendeu, e o pós-venda? Fiquei satisfeita, não fiquei? Preciso trocar? Não funcionou? E como é que fica isso depois? Né? Então, tudo isso se dá pelas pessoas, tudo isso se dá pelas relações, e a comunicação é ferramenta fundamental nisso tudo. Né? Quer dizer, por isso que nós somos digitais. É por isso que nós não conseguimos ser físicos mais. Nós não conseguimos mais ser só humanos. Eu adoraria vender uma coisa para o meu cliente, de um produto, sei lá qual, olhando na cara do meu cliente, dando esse meu apoio pessoal, olhando nos olhos e dizendo, pode comprar, que essa é boa. Mas eu tenho que conseguir transformar isso também numa coisa, não somente numa pesca de linha, eu tenho que pescar com rede. Quando eu pesco com rede, a transformação dessas coisas que a gente entende, somos humanos e gostamos de poesia, e gostamos de coisas humanas, mas quando a gente joga para um business, uma formatação de negócio mesmo, como é que a gente consegue trazer esse toque para a quantidade, para o digital, para as grandes plataformas? Como é que a gente não perde essa alma? Total, falamos até juntos, é isso. Acho que esse é um desafio do século XXI, desse momento, sabe? Já nessa pandemia mais branda, mas que chegou para ficar, né? E todas essas interações e toda essa oportunidade de exposição que os líderes têm, fazendo lives, fazendo encontros, gravando vídeos e explicando coisas e conversando como nós estamos fazendo aqui, passam também a ser fundamentais. Então essa relação, né, de verdade com a câmera, né, com essa plateia que não está lá, mas que está nos ouvindo, né, vocês aí, tudo isso passa a ter uma importância para manter a alma enorme, enorme. Porque acontecem coisas, né? A educação à distância, que já começou há muitos anos atrás e que vai ter força cada vez maior, vai ser fundamental cada vez mais, ela já mostrava que uma pessoa que está recebendo uma aula, mesmo sem a interação direta, aprendia. Isso a gente já sabia e agora a gente sabe ainda mais que isso está acontecendo, né? Até o teatro já está online, né? As lives de música nos salvaram durante o primeiro período da pandemia, porque ali a gente sentia a alma, né? Ali a gente, né, vinha uma emoção. Então, você acha que existe algo ainda mais intimista às vezes, numa live que você faça, que o cara está sozinho ali te vendo, às vezes que o cara está junto de muitas outras pessoas te vendo num palco? Você acha que você consegue, às vezes? Às vezes sim, acho que sim, porque é uma nova arte. É uma nova arte que a gente está descobrindo e aprendendo, que é olhar nesse olho no olho, né? Olho na câmera, que passa a ser olho no olho. É o AI-teatro, né? Poesia, gente. AI-teatro. Olha que lindo. Bom, está inaugurado aqui o teatro mais intimista, mais um para um. Isso, né? Isso. A gente fala, né? É um business T2C. Teatro para consumidor. Olha que legal, né? Olha que legal. T2C ou T2 audience. To you. Muito direto. Muito... Isso, né? Então, quando a gente está, por exemplo, fazendo uma videochamada ou num aplicativo qualquer de chamada, né? Eu sempre digo para os meus alunos, olhem a câmera, a gente tem vontade de olhar a tela, que é onde estão as pessoas para quem a gente está falando. Mas a gente tem que olhar para a tela, a gente tem que olhar para a câmera do nosso computador quando a gente fala. Quando a gente escuta, a gente pode olhar para a tela. E aí um aluno disse... você está olhando aí? Um aluno... Está falando comigo? Não. Falando com eles dois. Pois é, aqui é híbrido, gente. Aqui é híbrido. Eu olho vocês e olho para ele. Legal. Então, assim, mas o que eu queria dizer é o seguinte.
Quando você olha para a câmera do seu computador e a pessoa que está lá do outro lado se sente olhada, esse é o novo olhos nos olhos, Alan. Esse é o novo olhos nos olhos, né? Que é isso que você está brincando, do teatro para o espectador que está lá do outro lado, 1 a 1 quase. Então, é um treino, gente, isso é um treino. A gente olhava de outra forma e agora a gente, quando tem uma câmera, quando tem um computador e uma câmera, a gente tem que olhar de outra. Sem perder a ternura, sem perder a alma, sem perder a verdade, sem perder, sabe, o calor. E a gente precisa encontrar, Alan, uma coisa super importante para falar, técnica. A gente precisa encontrar dentro de nós essa luz, sabe? Porque se antes eu tinha a plateia para me relacionar e para me realimentar, me retroalimentar, agora eu preciso sentir isso dentro de mim. Eu preciso acender essa chama lá internamente. É possível, é possível. Eu acho que é perfeitamente possível, é desejável, é isso que nós queremos. Eu quero, estamos já no final da nossa conversa, do nosso Figitalk, né? Que eu achei muito interessante, muito diferente. A gente quer trazer esse tipo de pessoa assim, interessante, com algum conteúdo real interno para passar. Então, foi muito bom, eu curti estar aqui com você, eu também. Estar com vocês aí, olhando para vocês aí. Muito bom. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, assim, um toque final, algo de você aí, para quem está nos ouvindo. Um toque no talk. É um fiz toque. Tá ótimo. Tá vendo? Poesia. Poesia. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a gente precisa prestar atenção na nossa maneira de falar. A gente precisa ter mais cuidado, sabe, carinho com as pessoas que nos ouvem. Não é óbvio para o outro aquilo que eu sei. Aquilo que eu sei parece tão óbvio que eu falo às vezes de qualquer maneira, sem muita reflexão nesse como, sem parar para articular as minhas palavras e as minhas ideias. Muitas vezes eu jogo aquilo, porque eu acho que, não é tão óbvio. Eu entendo, o outro vai entender também. E não é verdade. A gente fala com o outro, a gente fala para o outro, e a gente precisa se lembrar disso diariamente. Então, tomem isso como uma responsabilidade pessoal, que eu tenho certeza que só pelo fato de parar para prestar atenção já acontece uma transformação. Olha que bacana. E eu queria terminar com algo ainda mais, terminar num tom ainda mais formidável. Eu queria levantar esse tom. Estamos aqui na Expo Franchising 2021, no Espaço Digital. Eu quero terminar algo formidável em relação a tudo que eu escutei até agora, que é, fala seu telefone aí de novo. Formidável. Estamos no negócio de business, tá? 21 99733 4388. No meu LinkedIn, Joyce, Joice, como vocês estão lendo aqui, Nisquier, Niskier. Sintam-se à vontade, vamos conversar. Maravilhoso. Palmas para Joyce. Valeu. Muito obrigada. Muito obrigada.